Olá, bem-vindo a novo tutorial de Vir e hoje vamos aprender a jogar Alhambra, um jogo desenhado por Dirk Hein para 2 a 6 jogadores a partir de 8 anos. Uma partida demora 45-60 minutos e este foi o vencedor Spiel des Jahres 2003. É um jogo que tem feito sucesso um pouco por todo o mundo e que agora vais aprender a jogar neste tutorial. Vem daí! Dentro da caixa de Alhambra, estes são os componentes que encontramos. Assim temos 4 manuais de regras, 2 em cada livro e um deles em português, 2 grandes blocos de cartas, um saco com vários discos em madeira, um saco para guardarmos estas peças e 9 pranchas de cartão de elevada espessura. Nestas 9 pranchas vamos encontrar as peças do jogo, os vários tabuleiros e a maravilhosa torre dispensadora de peças. Vamos agora conhecer melhor os componentes do nosso Alhambra, onde temos um tabuleiro que vai receber as cartas que aqui estão e os tiles que aqui estão. Depois temos um outro tabuleiro onde vão ser marcados os pontos de vitória de cada jogador através destes disquinhos que aqui vemos. Temos também as cartas que vão posicionar-se aqui neste tabuleiro e que há 4 cores diferentes, azul, laranja, verde e amarelo. Cada uma delas com variedade entre 1 e 9, que também temos o descritivo na quantidade de moedas que lá vemos. Todas essas cartas vão compor este baralho que aqui temos. Além disso, temos também diversos tiles. Azul, que varia entre 2 e 8 o seu custo, vermelho, que varia entre 3 e 9, castanho, branco, verde e roxo, que são as mais caras e, consequentemente, as que podem dar mais pontos, variando entre 7 e 13 moedas o seu custo. Temos também 6 fontes do leão. Para que servem as fontes do leão? Servem para cada jogador começar por construir o seu Alhambra, sendo que a fonte de cada jogador tem a sua cor. Cor essa que vai ser correspondente aos discos que vamos ter aqui no tabuleiro da pontuação. Fora isto, ainda temos os tabuleiros individuais de cada jogador, que têm um resumo da pontuação, e 2 cartas muito especiais, porque são elas que vão dizer quando é que vamos pontuar, sendo que em Alhambra a pontuação é feita em 3 momentos distintos. Bónus do bónus. Aquela encantadora torre dispensadora de peças é uma das características desta edição revista de Alhambra. Portanto, todos estes tiles vão ser baralhados e ali colocados antes do início do jogo. Vamos agora preparar uma mesa de jogo. Alhambra dá para 2 a 6 jogadores. Nós vamos explicar como é que se monta uma mesa de jogo para 3 jogadores, sendo que entre 3 a 6 é neste modo. Se quiserem jogar a 2, têm umas nuances especiais, mas estão facilmente identificadas no manual de regras. Ora, para jogar esta Alhambra a 3 jogadores, começamos por pôr o disco de cada um dos jogadores na casa 0 da tabela de pontuação. Depois, baralhamos todos os tiles do jogo e colocamos na nossa torre dispensadora de peças, sendo que os 4 de cima foram dispostos nestas casas. Sempre que alguma destas peças for saída, ela vai ser abastecida apenas no final da ronda. E é para isso que aqui em baixo temos os números. Vamos imaginar que numa jogada saíam estas duas, era sempre a primeira peça colocada no 2 e só depois então posta uma peça no 4. Ora, para preparar o setup do jogo também é preciso trabalhar as cartas. E é preciso trabalhar as cartas porque cada jogador vai começar com 20 de dinheiro. Então vamos dar uma carta a este jogador, um valor 2, um valor 5 e um valor 8. Agora um valor 6, um valor 1, um valor 4, um valor 8, um valor 9, um valor 2, aqui outro valor 2, aqui um valor 9. Portanto, este jogador já tem 20. Tem, neste caso, até já 24. Portanto, este será o dinheiro inicial deste jogador. Vamos continuar aqui. Este ainda vai continuar a receber. Ora, este já tem 22, fechou. Portanto, também já tem todo o seu dinheiro. E aqui estamos, neste momento, também já tem tudo. Portanto, 8, 2, 2, 4, 8. Temos 5 cartas para este jogador, 5 cartas para o vermelho e 4 cartas para o azul. Portanto, o azul não começará a jogar porque começa a jogar o jogador que recebeu menos cartas. Sendo que estes dois estão iguais, portanto, joga ao jogador mais novo. Vamos considerar que é o jogador verde, portanto, o verde será o primeiro jogador. Ora, cada jogador recebe este cockpit que aqui está, com a tabela da pontuação, que neste lado aqui vemos a descrição de quantas peças de cada cor é que estão dentro da nossa Alhambra. Claro que isto só é real depois de termos as peças que já estão aqui. Portanto, se está aqui uma azul e há 7 na nossa torre, só estão 6.
A peça inicial de cada jogador é onde o jogador vai começar a construir o seu alhambra e ainda temos estas duas cartas por colocar. Portanto, deixamos aqui este baralho porque ele agora vai ter que ser dividido em 5 partes. 5 partes virtualmente iguais, elas não têm que estar aqui a ser muito bem contadas se são iguais ou não, mas dividido o nosso baralho em 5 partes, aquilo que temos que fazer é pegar nesta carta, que é o primeiro momento de pontuação, e baralhar juntamente com o segundo bloco. Depois esta, que já é o segundo momento de pontuação, vemos aqui essa indicação, é baralhada com o quarto bloco. Portanto, o primeiro bloco, o segundo bloco, já cá está, este vai para cima, o terceiro fica cá mais abaixo, o quarto bloco vai ser agora baralhado e é posto por baixo. Se quiserem, podem começar por baralhar e depois construir de baixo para cima. E o último bloco vai agora entrar. Portanto, o nosso jogo está completamente preparado para jogar. Ora, o que é que um jogador de alhambra vai fazer na sua vez de jogar? Primeiro que tudo, vai consultar o dinheiro que tem na mão e agora vai ver com o dinheiro que tem na mão o que é que ele pode comprar. Mas comprar, o que é que se compra? Bem, compram-se estes tiles que aqui estão. E estes tiles que aqui estão têm duas informações preciosas. Primeira, quanto custa? Este custa 3, custa 8, custa 10 e custa 7. Mas custa de quê? Bem, este custa 3 de dinheiro amarelo, este custa 8 de dinheiro verde, este custa 10 de dinheiro roxo e este custa 7 de dinheiro vermelho. Na verdade, cada um destes tiles tem um tipo específico, consoante a variedade, e cada uma destas moedas também tem um nome específico. Mas em termos de jogabilidade, isso não importa assim muito. Ora, já sabemos o que é que fazemos com o dinheiro, vamos ver o que é que este jogador podia fazer. E este jogador começa por ter na sua mão inicial 12 de dinheiro amarelo, 4 de dinheiro laranja e 8 de dinheiro azul. Bem, com 8 de dinheiro azul ele nunca compraria este tile porque ele custa 10. Com 7 ele compraria esta casa, mas ele não tem tanto de dinheiro laranja, portanto ele só tem 4, também não consegue. Com dinheiro amarelo, felizmente, como ele tem 12, ele até pode comprar aquele tile. Mas se calhar o jogador não tem muito interesse em gastar o dinheiro a mais. O que é dinheiro a mais? É não pagar com o valor certo. Isto porque, quando um jogador compra um tile pagando com o dinheiro certo, na verdade é como se não tivesse jogado, porque ainda continua a ser a sua vez. O jogador, no máximo, na sua vez, pode fazer 5 coisas. Sendo que em alhambra, no turno de um jogador, o jogador pode fazer 3 ações distintas. A mais básica é comprar um tile, que fazemos isto. A segunda é recolher dinheiro. E para o jogador recolher dinheiro, é necessário termos uma montra de 4 cartas. Ora, uma montra de 4 cartas, não importa a variedade, ela até pode ser monocolor, e neste caso falta-nos a variedade amarela, mas o jogador pode analisar esta montra de cartas e ele agora pode ter umas noções um pouco diferentes do que fazer ao dinheiro. Bem, quando o jogador tem a hipótese de recolher cartas, ele pode sempre recolher uma carta, mas na verdade até pode recolher mais do que uma, desde que o valor da soma das cartas não ultrapasse 5. Ou seja, neste caso o jogador podia recolher o 4 e o 1, ou também podia recolher o 2 e o 1. Porquê? Porque a soma das cartas recolhidas não ultrapassa 5. O dinheiro vem para a mão do jogador e é como se o jogador tivesse feito a sua ação. Exceção está, o jogador, se tem comprado peças com dinheiro à conta, ainda poderia, no final da sua jogada, ir buscar cartas, porque buscar cartas é uma ação. E, relembro, o jogador, na sua vez, só tem uma ação. Há 3 variedades de ações disponíveis, que são apanhar dinheiro, comprar tiles ou reconstruir a alhambra. E aí o jogador pode retirar um tile da alhambra para a sua consola, que põe nesta posição, pode colocar na sua alhambra um qualquer que esteja aqui, ou pode simplesmente trocar um pelo outro. Isso é uma ação que raramente vai ser feita e na maior parte dos jogos nem sequer chega a ser feita. Mas em algum momento pode ser extremamente benéfica para a estratégia de um jogador. Ora, com este dinheiro que temos na mão, nós podemos comprar aquela amarela. Pagando 4 de dinheiro, o jogador pode comprar este tile azul. E porquê 4 de dinheiro? Porque ele custa 3, mas o jogador não tem 3. E porquê dinheiro amarelo? Porque é referente à casa amarela. Então, descartamos estes dinheiros amarelos e apanhamos este tile. E agora a nossa vez acabava. Acabava porquê? Porque não comprámos com o dinheiro certo. Porque se fosse com o dinheiro certo, podíamos continuar a comprar algum dos outros, porque eles só vão ser abastecidos quando o jogador passar a sua vez, ou poderia então tirar dinheiro. Agora vamos ver como se constrói. Bem, primeiro que tudo, a fonte do leão tem que estar orientada para o jogador. E ela não pode receber peças que não fiquem orientadas como ela. Ou seja, isto não é possível. Porquê?
porque os telhados têm que estar sempre orientados na mesma direção. Esta peça pode ser colocada aqui, pode sim senhor, também pode ser colocada aqui, mas não pode ser colocada aqui. Porquê é que não pode ser colocada aqui? Porque esta peça tem duas faces de muralha e, portanto, ela tem sempre que coincidir com o jogo. Existem mais algumas regras na colocação da nossa alhambra, mas, de momento, como só temos estas duas peças aqui, isto é o que precisamos de saber. Portanto, esta peça aqui colocada, o jogo podia prosseguir. E agora seria a vez deste jogador. Mas, antes disso, temos que abastecer o nosso espaço número 1 com um novo tile. Ora, simulando que aquele jogador jogou e apanhou este tile, não importa se ele jogou com o dinheiro certo ou não, está feita a jogada dele. Este jogador também vai apanhar este tile, não importa se pagou, como é que pagou, vamos simular simplesmente a jogada deste jogador. Ora, este jogador agora tem 8 moedas amarelas, 4 moedas laranja e 8 azul. Não consegue jogar. Como não consegue jogar, o jogador estrategicamente vai apanhar este 2 azul e este 1. E agora, por que não aquele 8 que vale mais? Porque 2 e 8 são 10 e na próxima jogada já podemos comprar este tile não tendo que pagar dinheiro a mais. Ora, então o jogador apanha esta aqui, aquele jogador vai comprar um tile, compra este, imaginando que ele tem dinheiro certo. Estamos a fazer isto simplesmente para que as peças que aqui estão vão fluindo. Esta sai, comprada pelo jogador vermelho e chegamos até ali. Ok, chegou a nossa vez, portanto, o laranja já temos 5, dinheiro ainda não chega. Amarelo temos 8, excelente, é uma ótima hipótese de mostrar. Então, queremos comprar aquela? Queremos, porque é mais uma azul e isto pode valer a pena. Portanto, pagamos 8 amarelas, porque com 8 de dinheiro amarelo compramos aquele tile com conta certa. Deixa-me-o aqui de parte, porque vamos continuar a jogar. E como vamos continuar a jogar, perdão, esqueci-me há pouco de ter feito aqui o abastecimento da nossa montra de cartas, mas como vamos continuar a jogar, temos aqui 10 de dinheiro azul, que é referente a esta casa, e podemos comprar este tile que custa 10. Agora, com 5 laranja não conseguimos comprar a outra, mas ainda não gastámos ação nenhuma. Portanto, vamos poder ir à montra de dinheiro, vamos analisar o verde custa 8, está aqui um 8, é estrategicamente perfeito apanhar este 8. Agora, entra outra peça, outra carta, aliás, e ainda não damos por terminada a nossa vez, porque temos que arrumar o nosso jogo. Ora, esta peça pode entrar aqui, aqui, aqui e aqui. Como não tem muralha, aqui não pode entrar, mas se calhar neste sítio é ótimo porque vai-nos permitir a seguir jogar esta peça verde neste sítio. E qual é o objetivo de fazermos isto? Bem, quando chegar um certo momento de pontuação, que é quando sair a primeira daquelas cartas que pusemos aqui no baralho, nós vamos ver quem é que tem mais de cada cor. E ao vermos quem tem mais de cada cor, vamos lhes dar esses pontos. Temos aqui uma tabela que diz que no primeiro momento de pontuação, quem tiver mais azuis ganha 1, quem tiver mais roxas ganha 6. Neste momento, com 2 azuis, como só há 7, até era muito provável que fôssemos nós, e à partida íamos fazer este ponto na nossa tabela da pontuação. No entanto, além de pontuar o jogador que tem mais de cada edifício, e se houver 2 jogadores ou 3 jogadores repartem a pontuação, temos também a pontuação em cada um dos momentos para a maior muralha do alhambra de cada jogador. Neste caso temos 1, 2, 3. Portanto, este jogador, fosse qual fosse a sua pontuação, já garantia 3 pontos adicionais. Isto porquê? Porque por vezes o jogador até pode ter edifícios e pode nem conseguir pontuar. A única certeza que um jogador tem que vai conseguir fazer pontos é a sua própria muralha. Mas só conta o seu maior pedaço. Ou seja, se deste lado tivéssemos outro pedaço com 2, não era uma muralha de 5, só contava o maior e, portanto, íamos fazer 3 pontos. Por sua vez, se tivéssemos um pedaço de 4, era o de 4 que contava e este, não sendo o maior, não pontuava. Simulámos aqui o desenvolvimento de algumas rondas e é novamente a vez do jogador verde. O jogador verde tem estas moedas na mão e vamos ver o que é que ele consegue fazer com este dinheiro. Ora, com 5 de dinheiro laranja, ele consegue comprar este tile com a conta certa. Portanto, este tile está comprado e o dinheiro está descartado. Com 2 azul, ele consegue comprar esta peça que aqui está. Já cá está, nova peça. E com 8 e 4, ora, o jogador agora pode comprar aquela verde com 8 e 4 ou com 4 e 7. Portanto, ele aqui teria que imaginar o que é que poderia estar por chegar, mas neste caso, gastando menos, o jogador pode comprar com 4 e 7. E, portanto, guarda o 8 para um turno futuro e comprou este tile. Como comprou com dinheiro a mais, já não pode nem comprar o amarelo, nem ir buscar peças de dinheiro. Mas, por agora,
vamos ter que construir a nossa alhambra com as peças que acabámos de comprar. E podemos ter aqui a tentação de fazer isto. Ora, fazer isto é, de facto, em termos de encaixe, é legítimo, porque temos muralha com muralha, mas esta jogada não é permitida. E não é permitida porquê? Porque dentro do nosso alhambra é necessário que seja possível caminhar a pé desde a fonte do leão até todas as peças. E se assim fosse, poderíamos caminhar até aqui, mas a muralha não nos deixaria passar. Às vezes, com as outras peças que se compraram no mesmo turno, até se consegue contornar esta solução. Mas não é o caso. Portanto, este não pode ser um sítio para colocarmos a nossa peça. Ora, ela não pode ser colocada aqui pela mesma razão. Como aqui não há muralha, não dá. Portanto, por exemplo, ela colocando aqui é um bom sítio para jogar. É possível perfeitamente colocarmos a nossa peça neste sítio. Agora olhamos para as outras duas e vemos que, olha, isto saiu-nos a sorte grande, porque esta peça encaixa perfeitamente aqui e esta outra encaixa perfeitamente aqui. Temos agora uma grande muralha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos garantidos em cada um dos momentos de pontuação que ainda estejam por vir. Porque é possível caminhar em todos os lados da nossa alhambra, a muralha está contínua, não temos peças fora e não temos faces que não coincidam. Isto é excelente. Mas vamos ver se, por alguma razão, fosse possível pôr esta peça aqui, como é que ficava a nossa contagem da muralha. Portanto, ficava 1, 2, 3, 4, 5. Isto porquê? Porque as faces interiores da muralha não contam para a contagem final dos pontos de muralha de cada jogador. Ora, já vimos como se processa uma ronda do nosso alhambra. Os jogadores vão comprando tiles, vão apanhando cartas de dinheiro, vão reconstruindo a sua alhambra de necessário, até ao momento em que, quando há uma reposição de carta de dinheiro, saia um momento da pontuação. No primeiro momento da pontuação, pontua quem tiver a maior quantidade de cada variedade. Num segundo momento, pontua mais pontos quem tiver a maior quantidade, pontua alguns pontos a pessoa que tiver a segunda maior quantidade. E atenção, em caso de empates, somam-se os pontos respectivos aos jogadores empatados e dividem-se por todos. E chegará à altura em que não há tiles suficientes para encher todos estes espaços ou simplesmente a última peça da nossa torre foi colocada na montra. Quando assim acontece, o jogo termina de imediato, mas ainda há alguns tiles que podem ser adquiridos pelos jogadores. Os tiles são os que estiverem disponíveis e vão ser adquiridos pelo jogador que nesse momento tenha mais dinheiro dessa cor na sua mão. Ou seja, é visto, por exemplo, para o tile amarelo, imaginando que o jogo terminava e só estava aquele disponível, o jogador que tivesse mais dinheiro amarelo na mão era o jogador que adquiria aquele tile e ainda ia legitimamente a tempo de o adicionar à sua alhambra. Nessa altura é feita a terceira fase de pontuação. Portanto, esta fase que aqui temos, em que o jogador que tenha mais peças de cada tipo de território vai fazer esta pontuação excelente que aqui está. O segundo jogador com mais vai fazer esta pontuação da casa intermédia e o terceiro vai fazer a pontuação seguinte. E isto é válido tanto a 3, como a 4, como a 5 ou até a 6 jogadores. Vamos só fazer aqui uma simulação de como é que se divide e temos, por exemplo, que há um empate entre os 3 jogadores com maior quantidade de castanho. Então, vamos ver quantos pontos é que isto é possível fazer. Ora, 18 mais 10, 28, mais 3, 31. Seriam 31 pontos a dividir por 3 jogadores. Logo dava 10 pontos a cada um e o ponto que sobeja seria simplesmente perdido. Esses pontos são sempre marcados na nossa tabela, portanto, acreditando que eram os 3 jogadores empatados, eles iam todos para a casa 10. Isto nesta altura não aconteceria porque todos já teriam alguns pontos. E, feitas as contas finais, quem tiver mais pontos na tabela de pontuação é o vencedor. Em caso de empate, ambos os jogadores, ou até os 3 jogadores, são considerados igualmente vencedores. Chegamos ao fim do nosso tutorial de Alhambra, um jogo para 2 a 6 jogadores, muito fluido, que vai fazer as delícias de toda a família. Esperamos que tenhas gostado deste tutorial. Se foi o caso, comenta, deixa o teu like, partilha este vídeo e não te esqueças de subscrever a Devir TV Portugal para não perderes os próximos conteúdos. Até lá, boas jogatanas para ti!